Olá, estamos de volta aqui com o prosseguimento das nossas aulas, né? Na aula passada a gente viu demonstrações, né? Provas, vimos os tipos que haviam direitinho, tá certo? Então, dando prosseguimento, agora a gente vai entrar realmente no que é matemática discreta, porque matemática discreta estuda o que se pode fazer com os inteiros, né? Tá certo? Então, a gente vai começar falando dos inteiros, das propriedades. Falaremos de todas as propriedades que nós iremos precisar para dar prosseguimento no curso, né? Essa aula e a próxima será especificamente das propriedades e teoremas relacionados aos números inteiros. Tá ok? Então, vamos lá. Opa, só um minuto. Veja aí, ó, conjunto dos números inteiros. Então, olha só, o conjunto de números inteiros, o conceito não é novo. Entretanto, no início, as coisas eram feitas, na verdade, é como era feito em matemática, as coisas eram feitas meio de modo intuitivo, né? Muito antigamente, tá certo? Aí havia apenas a ideia de números positivos, né? Não tinha a ideia de números negativos. Entretanto, alguns matemáticos já faziam problemas e resolviam problemas utilizando os números negativos, mas ainda assim com uma certa desconfiança realmente da existência ou não. Mas com o desenvolvimento do comércio na Idade Média, aí houve a necessidade de considerar os inteiros relativos, ou seja, os positivos, os negativos e o zero, todo mundo junto para efetuar operações. Porque lá tinha claro, contava-se tudo que se possuía e contava-se o que se possuía na mão das outras pessoas, né? Então, essas pessoas que estavam devendo para outras tinham que representar de uma maneira diferente, né? As quantidades que possuíam das quantidades que precisavam pagar. Perfeito? Bom, mas voltando intrinsecamente para a matemática mesmo, né? O matemático Rafael Bombelli, que viveu de 526 a 1572, no livro La Álgebra, ele já falava das regras, de algumas regras dos números inteiros, né? Por exemplo, aqui tem algumas, né? Mais por mais dá mais, menos por menos dá mais por menos dá menos por mais dá menos, mais 8 por mais 8 dá 64, menos 5 por menos 6 dá mais 30, menos 4 por mais 5 dá menos 20, mais 5 por menos 4 dá menos 20, né? Isso aí é o que já constava no livro La Álgebra de Bombelli. Perfeito? Já enunciava regras para a multiplicação e, claro, para a adição também, né? Obviamente. Bom, mas foi só no final do século XIX, né? O que nós falamos aqui, isso aqui ocorreu no século XVI, né? Mas o que nós, mais para adiante, já no final do século XX, né, os fundamentos da matemática foram questionados e repensados, né? Para que houvesse uma melhor sustentação científica para se fazer as ciências, em particular a matemática, né? Perfeito? E daí houve uma melhor conceituação do número inteiro. O novo conceito, claro, baseou-se na teoria de números, de teoria de conjuntos, que era uma das teorias mais sólidas e mais antigas que se tinha, tá certo? E para o nosso estudo, né, a gente vai admitir, né, daqui para frente, que a gente já tem certa familiaridade com os inteiros, né? Que familiaridade é essa? Que a gente sabe somar, né? Sabe subtrair, a gente vai só dar sustentação a essas práticas aqui com as propriedades. Perfeito? Então, vamos lá. Os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Bom, aqui está. São todos os números, as quantidades inteiras positivas, tá certo? E o que se opõe a elas, as negativas, né? Além da falta de quantidade alguma, que é o zero. Então, aqui tem representado alguns, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Infinito, tanto para o lado dos positivos, quanto para o lado dos negativos. Perfeito? Né? Esse menos na frente, obviamente, foi a maneira que se achou mais simples para representar essas quantidades, né, diametralmente opostas
as positivas. Tá certo? Bom, agora aqui a gente vai ter alguns subconjuntos dos números inteiros. Ó, quando você inserir o asterisco, significa que você tirou o nulo, o zero do conjunto, né? Então, aqui são todos os inteiros negativos e positivos somente, né? Porque esse asterisco significa os inteiros sem o zero. Perfeito? Aí, esse z com o mais aqui, né? Ó, o z é o símbolo dos inteiros, com o mais aqui significa todos os positivos mais o zero, né? Ó, é comum chamar de não negativos, né? Ó, são os não negativos. Por que eu não posso chamar de positivos? Porque nesse conjunto está incluído justamente o número zero. Perfeito? Então, é por isso que eu não posso chamar de positivos. Esses são exatamente os não negativos. Tá certo? Bom, esse conjunto também, né, é chamado de conjunto dos números naturais. Perfeito? Não sei se você lembra, né? Claro que lembra. Tá? Então, além desse, tem o Z-, né? Ó, quem é o Z-? É o zero mais todos os negativos, né? Aí eu chamaria, seguindo o nome que eu falei antes, para não negativos, né? Que são os positivos mais o zero. Então, os negativos mais o zero são os não positivos, né? Se você incluir, obviamente, o asterisco, né? Por exemplo, se você incluir o asterisco, vamos ver aqui, tá aqui. Se você incluir aqui, ó, fizer z mais asterisco, aí sim, esses são apenas os positivos, né? Porque são os não negativos sem o zero, né? Aqui vale destacar um detalhe que você, muitas vezes, né, a gente vai ver mais, que você pode representar o positivo assim, ó. O 1 é a mesma coisa que mais 1. O 2 é a mesma coisa que mais 2, etc. Tá certo? Você pode fazer essa associação também. Tá ok? E aqui, ó, nos não positivos, né, para você tratar só dos negativos, aí você acrescenta o asterisco no conjunto Z-, né? Aí você vai ter o conjunto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc., todos os negativos, tá certo? Aí são os negativos. Então, esse aqui são inteiros positivos e esse aqui inteiros negativos. Esses outros são os não negativos e esse aqui os não positivos, por causa da inclusão do zero em cada um dos conjuntos. Perfeito? Né? São ideias, como ele disse, que nós já estamos familiarizados, ideias que a gente já viu várias vezes. Perfeito? Desde lá, no meu caso, né, sexta série do ginásio. Né? Eu sei que no caso da maioria de vocês é o 7º ano do fundamental, né? Ou o 2º ano do Fundamental 2, né? Tá certo? Então, vamos lá. Agora, essa parte inicial a gente vai tratar basicamente da aritmética dos inteiros. Perfeito? Então, como vamos tratar da aritmética dos inteiros, vamos falar das operações, né? E são as operações que a gente já está habituado e acostumado e sabe fazer, que é a operação de adição, né? Tá certo? Sejam A e B inteiros, vamos definir as seguintes operações. A adição, tá certo? Que, apesar que está só simbolizado, a gente já sabe como fazer, como eu lhe disse, a gente vai estar aqui pensando que, como você está familiarizado e já trabalhou com o Z, então você sabe como é que se faz essa adição. Mas o importante, sempre que você tomar dois inteiros quaisquer e adicioná-los, né, nessa soma aqui, o resultado ainda é um número inteiro. Mesma coisa no produto, né? O produto que também é chamado de multiplicação. Você pode chamar de produto ou simplesmente de multiplicação. Perfeito? A mesma coisa. Tá certo? Tem esse símbolo aí que é o pontinho, A vezes B pertence a Z. Ou seja, se você operar, né, nesse produto dois números inteiros, né, o produto, que é a multiplicação de um por outro, pelo outro, o resultado ainda é um número inteiro. Né? Dessa forma, né, a gente fala devido a isso, a gente fala que
os inteiros são fechados tanto na adição quanto no produto, né? O fechado significa justamente isso. Ao operar dois elementos, dois números inteiros na adição, o resultado é inteiro, né? Que, ou seja, está fechado no conjunto. Você pega dois inteiros, soma e o resultado continua sendo um inteiro, né? Pega dois elementos do conjunto Z, soma e o resultado é um outro elemento do conjunto Z. Perfeito? Isso quer dizer que ele é fechado na adição. Mesma ideia para o produto. Você multiplica dois números inteiros, né? Dois elementos do conjunto Z, e o resultado ainda é um elemento do conjunto Z. Então, ele é fechado nessa operação chamada de produto. Definidas dessa forma, essas duas operações têm algumas propriedades. O que são propriedades? São pequenos teoremas que nos ajudam a fazer as operações. Perfeito? Operações mais complexas, as propriedades vão nos ajudar a resolver os problemas que forem aparecer, né? Além disso, o produto pode ser denotado por, né? Como a gente já viu, A vezes B, ou às vezes pode ter esse X dessa forma, né? Ou simplesmente AB, né? Os três significam o produto entre A e B, tá certo? Agora vamos às propriedades. A primeira propriedade, né, que eu estou numerando como propriedade 1. A adição e o produto são bem definidos. O que significa isso? Significa o seguinte, que dado 4 números inteiros, A', B e B', quaisquer, sendo que o A igual a A' e o B igual a B', vai ocorrer isso daqui, ó, né? A mais B é igual a A' mais B' e A vezes B é igual a A' vezes B', né? O que significa isso? Significa o seguinte, que se o A é igual a A', quando você soma B e B', o primeiro e segundo membro aqui dessa igualdade, respectivamente, a igualdade permanece. Mesma coisa se você multiplicar, a igualdade permanece. Tá certo? Né? Isso aqui é uma espécie de inclusão da mesma quantidade a ambos os membros da igualdade, a igualdade permanece. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Então, segunda propriedade, a existência do elemento neutro. Como é que é o elemento neutro na adição? Existe um elemento, né, ó, que pela nossa experiência a gente sabe que é este aqui, né, que é este inteiro, de tal forma que sempre que você pega esse número e soma com um inteiro qualquer, ou o inteiro qualquer com esse número, o resultado é o próprio número, né? Ó. A mais zero ou zero mais A é o próprio A para qualquer A inteiro, para qualquer elemento inteiro, perfeito? Esse zero é chamado de neutro da adição. Da mesma forma, no produto também há um neutro, né? Que é esse 1, tá certo? Esse 1, né, é o número 1, é o 1 positivo inteiro, ele é de tal forma que sempre que você faz o produto entre ele e qualquer número inteiro, o resultado é o próprio número inteiro, perfeito? Outra coisa importante, não é? Que a gente eu não falei, acho que não tem nenhum slide que trata disso, mas quando a gente coloca uma exclamação aqui, essa exclamação significa único, né? Que ele existe e é único, mesma coisa aqui, ó. Ele existe e é único, que significa ser único. Não existe nenhum outro elemento com essa propriedade que a gente acabou de exibir, tanto para a adição quanto para a multiplicação, né? Tanto o 0 quanto o 1 são os neutros únicos de cada operação dessa, da adição e do produto. Não existe outro que efetua a mesma coisa, tá certo? Mas como assim? Isso já não é natural? Bom, como a gente está sempre fazendo e sempre falando disso, a gente acha que isso é meio óbvio, né? Mas se você estudasse matemática, você ia ver que existem conjuntos que essa unicidade não se observa. Existe mais de um elemento que funciona como elemento neutro, perfeito? Mas no caso dos inteiros, o neutro da adição, o zero, é o único elemento com essa propriedade que a gente descreveu da neutralidade, assim como um é o único elemento com a propriedade da neutralidade do produto. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Né? Como eu disse, para qualquer número inteiro, essas duas coisas vão valer. Propriedade 3, que é a comutatividade. Né? Comutatividade, a gente criou até alguns memes. Né? Na minha época, a gente chamava de piada. Né? Mas aqui, hoje em dia, né, a nova nomenclatura jovem, né, chama de meme. Né?
que é a ordem dos tratores não altera o produto, né? Ou a ordem dos tratores não altera a soma, né? A ordem das parcelas não altera a soma, né? O que significa isso? Significa o seguinte, que quando você vai adicionar dois números inteiros, a ordem com que você faz essa adição não importa, porque o resultado sempre será o mesmo, né? Se você somar o primeiro valor, que no caso aqui é o A, com o segundo, que é o B, é a mesma coisa que você somasse o segundo, que é o B, com o primeiro, que é o A. O resultado é o mesmo, né? Você permuta aqui, ó, os valores e a adição continua a mesma. Mesma coisa para o produto. No caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá certo? Aí a ideia é a seguinte: A vezes B igual a B vezes A. Por que está falando parcelas e por que está falando fatores? Porque as componentes da adição, né, tanto A quanto B, são chamados de parcelas. Então, nessa adição aqui, ó, eu tenho duas parcelas. Nesse produto, não. No produto, eu não tenho parcelas, eu tenho fatores. Então, eu tenho dois fatores. E o resultado da multiplicação é que é chamado de produto. Assim como o resultado aqui da adição é chamado de soma. Perfeito? É o terceiro elemento aí que falta em cada um, né? Para quaisquer A e B inteiros, né? Vale a propriedade comutativa. Ok? Agora, olha só. A propriedade 4, a associatividade. Bom, na associatividade, a gente, como para falar dela, a gente usa uma adição com três parcelas, né? Assim como no produto, a gente vai usar uma multiplicação com três fatores, perfeito? Aí, quando você tiver três ou mais parcelas para adicionar, olha só, né? No caso aqui de três, você pode adicionar as duas, ver o resultado e somar com a terceira, ou as duas últimas, né? Fazer a adição e o resultado somar com a primeira, que não se altera. E tem mais uma forma que não foi dita aqui. Ó. Você pode fazer assim, ó. Devido à comutatividade, você ainda poderia ter A mais C mais B. Ainda daria igual... Opa, mais B. Ainda daria igual às duas que são ditas aqui. Ó, né? Então, isso aqui ainda seria igual a A mais C mais B. Ainda há essa igualdade, perfeito? Por causa da comutatividade, né? Por causa da comutatividade, ainda há essa igualdade. Tá certo, né? Como é que você chegaria aqui? Aqui é fácil, olha só. Como a gente já mostrou a propriedade, como vale a propriedade associativa, a gente pode colocar assim, né? Nesse aqui, ó, vale o seguinte: A mais, como esse negócio é comutativo, foi a propriedade anterior, então essa é a mesma coisa que C mais B, né? Essa igualdade para essa, tá certo? Aí, de novo, utilizando a associatividade, A mais C mais B. Perfeito? Aí, como você pode ver, ó, existe esse terceiro formato, né? Aqui estão apresentados apenas três. Mas isso é só para mencionar que não importa quantas parcelas você tiver. Você pode fazer de duas em duas aleatoriamente, que o resultado final será o mesmo. Tá certo? De que você, mesmo que você não fizesse na ordem que as parcelas aparecem. Tá ok? Então, vamos continuar. Aí, do produto, a ideia é similar. Ó. A vezes B vezes C, né? Ó. Aí você pode fazer o produto dos dois primeiros e daí multiplicar pelo segundo, ou fazer os dois últimos e o resultado multiplicar pelo primeiro. Ou como nesse outro, ó, isso aqui ainda é igual ao seguinte, ó. Isso aqui é A vezes... Aí, pela comutatividade, que foi a propriedade anterior, isso é C vezes B. Aí, usando essa mesma aqui, que é associativa, isso é o mesmo que A vezes C vezes B. Então, tem essas três formas aqui de você realizar o produto utilizando a propriedade associativa, e nesse último aqui foi associativa e comutativa. Perfeito? Então, é assim que você deve proceder para fazer a multiplicação de uma quantidade maior que 2 de valores, tá certo? De elementos de Z, no caso, né? Para quaisquer A, B e C em Z. Isso tudo funciona. Tá? Operações em Z ainda. Existência do elemento inverso. Né? Aqui não é comum chamar de elemento inverso, mas eu coloquei assim porque você, quando for estudar lá no cálculo ou
ou em qualquer outro local que estude essa parte, então você vai estar observando isso daí, tá certo? Olha só, o que a gente vai ver agora é justamente isso, né? Não. Aí, olha só, continuando, né? Então, elemento inverso da adição. Existe menos A em Z, tal que, quando você somar o A com menos A ou menos A com A, o resultado é o neutro da adição, né? O zero. Perfeito? É isso que nos dá a propriedade do simétrico. Tá ok? É isso que nos dá a propriedade do simétrico. Perfeito? Então, olha só, continuando aqui, não é? Não tem o elemento inverso do produto, da multiplicação. Não tem o elemento inverso da multiplicação, infelizmente, né? Só tem esse aqui, o da adição nos inteiros. Tá certo? Agora, olha só uma coisa. Esse elemento inverso aditivo, né, ó, também é chamado de oposto ou simétrico, né? Ó. Você tem o A, o oposto dele é o menos A, ou o simétrico de A é menos A. Perfeito? Para qualquer número inteiro, vale esta propriedade, né? Ó. Aqui, como eu lhe disse, ó, o inverso aditivo também é chamado de simétrico, tá certo? E agora vamos, por enquanto, aqui a última propriedade operatória, né? Tá certo? Essa propriedade é a distributividade, né? No que consiste a distributividade? Você já vai entender, né? Mas ela relaciona o produto, né? A multiplicação com a adição. Perfeito? Tá ok? Aí, ó, no que ela diz? Olha só. Produto em relação à adição, como ele disse. Você quer multiplicar um certo número inteiro, que eu estou chamando aqui de A, tá certo? Pela soma, né, de dois números inteiros, tá certo? Que nesse caso aqui, ó, é o B e o C, tá certo? Tá bom? Aí, olha só, eu quero multiplicar o A, B mais C. Ó. Aí eu posso fazer de duas maneiras diferentes que o resultado será o mesmo. Qual é a primeira? Eu posso somar, ver o resultado e multiplicar pelo A. Somo o B com C, pego o resultado e multiplico com o A. Ou eu posso fazer assim, ó. Aí é de onde vem a distributividade. Eu posso pegar o A e multiplicar com o B, né? Multiplicar o A com o B, né? Pegar o resultado e somar com a multiplicação do A com o C, né? Que está aqui, ó. Por isso que é chamado de propriedade distributiva, né? Porque você distribui a multiplicação, ou melhor, o produto, em relação à soma. Perfeito? Por isso que é chamado de propriedade distributiva. E isso funciona para quaisquer valores inteiros, quaisquer A, B e C em Z. Tá certo? Né? Então, vamos lá. Então, você nota aqui, ó, que a principal importância dessas propriedades é só para resolver os problemas que irão aparecer, né, no decorrer do que nós vamos estudar. A propriedade comutativa, tanto da adição quanto do produto, a propriedade associativa, né, só diz como você pode somar, né, para facilitar a sua vida, não só a soma, como a multiplicação, porque muitas vezes quando você vai multiplicar ou somar vários números, né, aí você sabe que tem algumas somas que você pode fazer mais rápido. Então, você pode fazê-las, né, mesmo que elas não apareçam na ordem que estão dispostos os números, e o resultado não vai se alterar, o resultado vai ser o mesmo. Né? O elemento inverso é só para significar, né, que qualquer número inteiro ele tem o simétrico, né? A gente já viu isso várias vezes. Então, aqui é basicamente só uma repetição para o que nós estamos falando. Tá certo? Então, olha só. Aí, por fim, a propriedade distributiva, que é uma das mais usadas, né? Quando você resolve equações na sua vida toda, que você resolveu
vários tipos de equações, você sempre usou a propriedade distributiva. Claro que isso é estendido a um conjunto muito maior que os inteiros, né? O conjunto dos racionais, o conjunto dos reais. Mas é como eu lhe disse, aqui, ó, a nossa preocupação é trabalhar com os números inteiros. Aí você pode pensar, bom, se a gente vai trabalhar com números inteiros, então a gente não vai falar nada dos outros elementos dos outros conjuntos? Na verdade, vai. Em geral, quando a gente for dar exemplo, fazer exercício e tudo, vão entrar o outro conjunto. Mas o que a gente precisa conhecer detalhadamente é os inteiros, né? Dos outros, a gente vai, né? Os exercícios eu sempre vou passar de maneira a pensar que você estudou, então você sabe como trabalhar com os outros conjuntos, racionais, os reais, perfeito? Né? O que a gente vai fazer aqui são as associações que a gente vai precisar para que você possa usar no decorrer do curso, no decorrer das disciplinas que aparecerão. Né? A matemática aqui é chamada de discreta porque ela não é contínua. Qual é a diferença? Na matemática discreta é isso, você usa os inteiros, né? E na matemática contínua você trabalha com os reais, né? Mas qual a diferença de um conjunto para o outro? A diferença é gritante, porque quando você tem, por exemplo, a reta numerada, né? Olha só. Quando você tem aqui, ó, a reta numerada, digamos aqui, ó, você tem 0, 1, 2, menos 1, menos 2 é infinito para esse lado e infinito para esse lado. Se esse cara representa os reais, o que significa? Significa o seguinte, que aqui, ó, é só um espelho de alguns valores dos reais, mas aqui, ó, tem uma infinidade de valores reais. Aqui, ó, entre o 0 e o 1, tem uma infinidade de valores reais, perfeito? Aí, por que essa é contínua? Porque os conjuntos aqui, ó, em geral, são intervalos, perfeito? São intervalos, ou seja, é a infinidade de valores, além dos inteiros, é a infinidade de valores que tem entre eles. Né? Quando você pega a reta dos inteiros, a coisa se processa de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou nem colocar a linha cheia. Né? A linha cheia é os reais, tá certo? Então, aqui, o Z. Por que eu não coloco a linha cheia? Né? Para lhe dizer o seguinte, que se aqui é o zero, tá certo? Só tem outro número inteiro depois do zero aqui no 1. Só tem outro número inteiro depois do 1 aqui no 2. Só tem outro número inteiro depois do 2 aqui no 3, né? Assim como para a esquerda do zero, né? Tomando como base a esquerda para os negativos, né? O próximo número depois do zero é o menos 1. O próximo número depois do menos 1 é o menos 2. Se eu tivesse nos reais, eu lhe perguntaria assim, ó, depois do zero, qual é o próximo número real? Você não consegue nem dizer qual é, devido à quantidade de valores que tem aqui. Você podia dizer assim, ó, eu tenho zero, o número seguinte, sei lá, é o 0,01. Isso não é verdade, porque antes do 0,01, ainda tem ó, o 0,0001. E antes desse, ainda tem ó, o 0,0000001. Então, você não é capaz de dizer depois do zero para a direita quem é o próximo valor. Já nos inteiros, você consegue. Depois do zero, ó, você tem exatamente o 1. Tá certo? E essa propriedade de saber isso é que é fundamental para a construção da matemática discreta, tá certo? Você não consegue construir matemática discreta nos reais, justamente por isso, né? Tem uma definição que é muito interessante, que é a definição de ponto isolado. Quando é que um ponto é isolado? Quando você consegue achar um intervalo ao redor dele, tá certo? Que nesse intervalo só tem como elemento do conjunto um único elemento que você está tomando como base para achar o intervalo ao redor dele. Por exemplo, aqui, ó, o Z é formado só por pontos isolados. Por quê? Porque você consegue um intervalo em torno aqui, por exemplo, do menos 1, que só tem o único número inteiro que existe é ele. Tá certo? Já aqui nos reais, não. Para qualquer número que você tome, aqui no menos 1, você pega qualquer intervalo que você tome, ó, tem uma infinidade de outros números reais, não é?
aqui próximo do menos 1, para qualquer tamanho de intervalo que você tome. Vai ter uma infinidade de reais aqui ao redor do menos 1, próximo do menos 1. Aqui não, ó. Você consegue um intervalo de tamanho, sei lá, de amplitude meio, né? Ou seja, se fosse aqui, ó, entre 1,5, aliás, o menos 0,5 e o menos 1,5, que, aliás, nem são inteiros, né? Ó, se você pegar um intervalo desse tamanho aqui, ó, o único elemento inteiro que tem dentro desse intervalo é o menos 1. Por isso que o Z é só formado por pontos isolados, por causa disso. Aí é com um conjunto de pontos isolados que se constrói matemática discreta. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos à primeira proposição. Agora, aqui, ó, a gente vai usar o que a gente viu na aula passada, que é a ideia de demonstração, né? A gente já viu demonstração mesmo antes da aula passada. Mas aqui a gente vai usar as demonstrações. Então, as demonstrações que constam aqui nessa aula são apenas demonstrações diretas. Mas na próxima aula, a gente vai ver algumas propriedades, algumas proposições, alguns teoremas, que alguns serão feitos, né, serão demonstrados com demonstrações diretas, outras com demonstração por absurdo, né? Tá certo? Aquela demonstração por contradição, aquela demonstração por absurdo. Perfeito? Né? A gente vai ver se dá algum exemplo também por contradição, né? Não, por contraposição, tá certo? Contradição é absurdo. A gente também vai ver se vai ver por contraposição. Agora, exaustiva, a ideia é muito simples e ela não abrange muita coisa. Então, a gente não vai ver as demonstrações exaustivas, tá certo? Bom, nós estamos caminhando aqui, ó, quando a gente está falando de inteiros, né, como eu disse, que é onde se constrói a matemática discreta, a gente está querendo chegar, tá certo, no princípio de contagem, no princípio de boa ordenação. Então, essas propriedades são para ser usadas nas demonstrações que nós faremos nessa outra parte do assunto, tá ok? Então, vamos aqui à primeira proposição. Uma proposição é uma espécie de teorema menos importante que um teorema, né, para ser chamado de teorema, né? Tá certo? Mas é um teorema ainda, tá certo? Mas como ele não é tão importante, a gente chama de proposição. Proposição 1. Seja A um número inteiro qualquer, então A vezes 0 é igual a 0. Você pode estar pensando assim, professor, mas isso é óbvio, né? Na verdade, é óbvio porque isso já está incrustado em você, né? O professor lá do seu ensino básico, lá do pré-primário, no primário, lhe disse que qualquer número multiplicado por 0 é 0 e você ficou nisso. E ele não provou porque essa situação é verdadeira. Veja que com os axiomas que nós vimos até aqui, as definições, né, que são os nossos axiomas, e com as propriedades que nós vimos até aqui das operações, na verdade, as propriedades elas poderiam ser demonstradas, porque propriedade também é um teorema, tá certo? Só que a gente está olhando elas como axioma. O que é um axioma? É uma afirmação que é verdadeira em si, a gente não precisa demonstrar. Então, aquelas propriedades operatórias, a gente está falando apenas como propriedade, como axioma, né? E a gente não vai demonstrar, né? Mas a partir delas, nós vamos demonstrar tudo que nós vamos falar daqui para diante. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o nosso primeiro pequeno teorema, que é a nossa proposição 1, né? Diz o seguinte: seja A um número inteiro, qualquer, tá certo? Então, A vezes 0 é 0, né? Como eu lhe disse, parece óbvio, né? Porque você aprendeu que é feito dessa forma, né? Mas vamos provar que isso realmente é verdade. Então, vamos lá. Então, demonstração ou prova, mesma coisa, né? A gente já viu, já falou isso. Não, seja A um inteiro qualquer, tá certo? Vamos fazer o seguinte, olha só. A vezes 0, veja bem, A vezes 0 pode ser escrito dessa forma, né? Aí por quê? Propriedade 2. Lembra da propriedade 2? O que a propriedade 2 fala? Olha aqui a propriedade 2. Existe um elemento que, quando ele somado a qualquer outro, dá o outro, né? A mais 0 é igual a A
sempre, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. O que eu fiz? Eu substituí o zero pelo seguinte, né? Aqui, opa. Pelo seguinte, em vez de escrever zero, ó, usando a propriedade do elemento neutro, o que eu sei? Que o número, né? Que é esse aqui, ó, esse aqui, somado com o neutro, é ele próprio, tá certo? Então, zero somado com zero é zero. Tá ok? Então, é isso. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Usar a propriedade 6, que é a propriedade essa última aqui que a gente viu aqui, né? A propriedade distributiva. Quando você tem um número multiplicando uma soma, o número multiplica cada parcela da soma. Você pode resolver dessa forma. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Tá certo? Então, o número vai multiplicar cada parcela dessa soma, né? Então, vai ficar A vezes zero mais A vezes zero, né? Propriedade 6. Perfeito? Tá? Aí, lembra da propriedade 1? A propriedade 1 dizia o seguinte, né? Deixa eu voltar lá para a propriedade 1 rapidinho, só para você lembrar. Olha o que diz a propriedade 1. É o que eu vou usar agora, a propriedade 1, olha só. Quando você tem A igual a A', se você acrescentar, somar aqui dos dois lados a mesma quantidade, né? Que no caso vai ser o B e o B', tá certo? Ó, a igualdade permanece. Perfeito? É essa parte da propriedade que eu vou usar. Eu vou somar lá ó, a mesma quantidade dos dois lados, tá certo? Então, devido a isso, a igualdade vai permanecer. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Agora tá, eu tenho aqui. Agora, que quantidade é essa que eu vou somar? Aí você observa o seguinte, olha só. Veja bem. O meu objetivo é saber quanto é que dá A vezes zero, tá certo? Quero mostrar que vai dar zero. Ora, tanto o A quanto o zero são números inteiros. O que você conclui disso? A propriedade de fechamento diz o seguinte, que toda vez que você multiplicar dois números inteiros, o resultado é um inteiro. Eu não sei quanto é que vai dar, mas o resultado é um número inteiro, tá certo? Tá ok? Tá. O que a propriedade de elemento simétrico diz? Que todo número inteiro tem o simétrico. Então, ó, se esse cara é um inteiro, ele tem o simétrico, que é menos A vezes zero. Perfeito? Tá ok? Eu não sei quanto é, mas como ele é inteiro, ele tem simétrico. E é isso que eu vou usar. Tá certo? Então, vamos lá, passar a próxima linha. Não, apagar assim vai demorar muito, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Tá só. Pela propriedade 5, que é a propriedade do elemento simétrico, existe o menos A vezes zero, que também é inteiro, claro. E pela propriedade 1, que é aquela que a gente acrescenta, né? Ó, tá certo? A propriedade 1 é aquela que a gente pode acrescentar a mesma quantidade dos dois lados, que eu já falei agora há pouco. Eu vou acrescentar esse menos A vezes zero, vou somar dos dois lados o menos A vezes zero. A igualdade vai permanecer, tá certo? Por causa da propriedade 1. Então, ó, veja bem, ó, eu tenho esse cara, deixa eu voltar, só um minuto. Eu tenho este cara aqui, né? Ó. Caramba. Tá, eu tenho este aqui, ó, é o A vezes zero, tá aqui ele. E tenho esses dois aqui, né? Ó, que estão aqui ele. O que eu fiz? A cada membro, eu acrescentei a mesma quantidade, que é o menos A vezes zero. Está aqui. Ó. O menos A vezes zero. A igualdade permanece devido à propriedade 1. Perfeito? Vamos ver o que ocorre agora. Então tá. Isso aqui é verdadeiro, né? Eu só repetir aquela última linha por causa da propriedade 1. O que eu vou fazer agora? Olha só. Aqui eu tenho três parcelas. 1, 2, 3. Vou usar a propriedade associativa. Como assim? Vou pegar esse aqui, ó. Eu não quero somar esses dois, porque como eu não sei quanto dá esse nem quanto dá esse, eu não posso somar. Aí, então, eu vou querer somar esses dois. Por quê? Porque esse resultado eu conheço, né? Como eu lhe disse, ó, o menos A vezes zero é o simétrico do A vezes zero. Então, esse resultado eu conheço. Tá aqui, ó. Tá certo?
Não, esse resultado aqui, ó, eu sei quanto é, porque eu estou somando um número inteiro com o simétrico dele. Quando você soma um número inteiro com o simétrico dele, ó, a propriedade 4, né, que é a propriedade de existência do simétrico, diz que o resultado é zero. Está aqui, ó. Propriedade 4. Aí, essa propriedade aqui, ó, é a propriedade associativa. Propriedade 4, não, propriedade 5, desculpe. A propriedade 4 é a propriedade associativa, né? Que eu posso, em vez de somar esses dois, começar somando esses dois aqui, né? Tá certo? Que é o que está aqui, né? Aí, o que eu tenho? O número, de novo, mais o simétrico dele. Qual é o resultado? Pela propriedade 5, é zero. Tá certo? Aqui, zero. Ó. Esse aqui repetiu, e esse aqui, ó, pela propriedade 5, dá zero. Tá ok? Agora, pela propriedade do elemento neutro, né, ó, eu não sei quanto é esse número, mas ele é inteiro. Quando eu pego ele e somo com o elemento neutro, o resultado é ele próprio, né? Então, no segundo membro vai dar o próprio A vezes zero, e no primeiro membro dá zero. Então, ó, está provado que A vezes zero é zero, da maneira matemática correta, né? Olhando todos as propriedades que nós enunciamos, que nós falamos inicialmente, e nós só usamos isso para mostrar que A vezes zero é zero. Tá certo? Tá ok? Então é isso. Então, ó, o que a gente faz e o que a gente precisa fazer é sempre isso. Tá certo? Usar as propriedades, tá ok? Todas as propriedades, para realmente chegar onde a gente quer. Tá certo? Para realmente chegar onde a gente quer. O que a gente queria? A gente queria provar que A vezes zero é zero. Então, o que eu vou usar para isso? O que foi dito no início da aula, né? As propriedades iniciais, tá certo? Os axiomas de propriedades iniciais. Aí foi isso que foi feito. Ó. Primeiro, usei o fato de o Z ter elemento neutro. Depois, usei a propriedade distributiva, tá certo? Aqui tudo no segundo membro. Depois, né, a propriedade de existência do simétrico. Todo número inteiro tem simétrico. Como A vezes zero é um inteiro, porque tanto A é inteiro como zero é inteiro, né? Eu não sei quanto dá, né? Porque eu quero provar que vai dar zero. Então, não sei quanto dá. Mas eu sei que, por ele ser inteiro, ele tem simétrico, né? Aí a propriedade de 1 me permite somar a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, que a igualdade permanece. E é isso que nós fizemos aqui. Depois, ó, nós usamos a propriedade distributiva, não é? Para fazer as contas necessárias, né? A propriedade distributiva, a propriedade associativa para mudar a ordem de operação aqui desse segundo membro, né? Aqui, de novo, ó, a gente usou a propriedade 5, né? Que é A vezes zero mais menos A vezes zero, né? O número somado com o simétrico dele vai dar zero no primeiro membro, e no segundo membro, usando a propriedade associativa, eu não quero somar o primeiro elemento com o segundo do segundo membro, e sim o segundo e o terceiro elemento do segundo membro, porque eu não sei quanto dá a soma dos dois primeiros, mas dos dois últimos eu sei. Então, pela propriedade associativa, eu mudei a associação, né? Estou fazendo este com este outro. E daí, ó, eu tenho o número somado ao simétrico dele, de novo, né? Como a gente já havia mencionado, o resultado disso é zero. E todo número, né? Veja bem, eu não sei quem é o A vezes zero, mas ele somado com o elemento neutro, o resultado é ele próprio. Perfeito? E aí fica provado, né? Aí nós conseguimos provar que A vezes zero é igual a zero, ou zero é igual a vezes zero, que é a mesma coisa, a igualdade é simétrica, né? Tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Então vamos seguir, entendido? Olha, se ficar qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo ou com o monitor da disciplina, tá certo? Nós estaremos sempre à disposição dos senhores. E senhoritas, né, claro. Então vamos continuar. Propriedade 2, né? Na verdade, aqui, ó, só são coisas bastante pequenas, né, que a gente vai precisar, claro, a gente vai precisar usar, né? A gente também vai ver exemplos, né? Eu escolhi aqui alguns exemplos que eu achei interessante,
que você usa no dia a dia, né, da matemática e do curso que você está fazendo, né, mas às vezes você usa, está no seu sangue, mas você nunca provou porque que aquele negócio é verdadeiro, tá certo? Aí, essa outra propriedade, né? Sejam A, B e C e Z, quaisquer, tá certo? Se A igual a B, né? A igual a B, se somente se A mais C é igual a B mais C, né? Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de lei do corte, né? Tá certo? Né? A gente viu na propriedade 1 que se eu tenho, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui, peraí. Deixa eu escrever aqui. Na propriedade 1, a gente viu o seguinte, que se eu tenho A igual a B, digamos, é verdade, então, que A mais C é igual a B mais C, tá certo? Isso aqui, ó, é o que está dito na propriedade 1. A gente nem vai provar, a gente só vai mencionar, tá certo? Por quê? Porque já é a propriedade 1, já é o nosso primeiro axioma, tá certo? O que nós precisamos provar realmente nessa proposição? O que falta provar é, quando você tem A mais C igual a B mais C, isso implica que A é igual a B. Por isso eu estou lhe falando que isso é a lei do corte. Não, você pode cancelar isso com esse e o resultado é igual a B. Mas como é que você prova que isso é verdade? Tá certo? Então, ó, vou só repetir. Quando tem o se somente se, é porque a seta funciona para os dois lados. Esse aqui implica esse, assim como este aqui, ó, né? Esse aqui é o primeiro, tá certo? Esse aqui é o primeiro. E o segundo é esse aqui, ó, a implicação no sentido contrário. A mais C igual a B mais C implica que A igual a B, ó, que é essa segunda aqui, né? Tá certo? Então, nós precisamos provar essas duas coisas sempre. Nós só não vamos provar as duas coisas porque a primeira já é o resultado direto da proposição 1. Tá certo? Agora, a segunda não. A segunda a gente vai precisar fazer a demonstração. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, demonstração. Olha só, então sejam A, B, C e Z quaisquer. Bom, a implicação A igual a B implica A mais C igual a B mais C decorre da propriedade 1. Vou repetir aqui de novo. A propriedade 1 fala que você tem A igual a linha, e se você acrescentar a mesma quantidade dos dois lados, somar a mesma quantidade dos dois lados, ó, a igualdade permanece. Né, ó. Então, imagina que esse aqui é o C. Aí você somou C aqui, né? Ó, e C aqui, né? Esse implica esse, né? O primeiro axioma. Então, isso eu não vou provar porque já está feito aqui, né? Tá certo? Que é o que eu disse aqui, né? Então, pela propriedade 1, já está feito. Eu não preciso fazer nada. Então, a implicação A igual a B implica A mais C igual a B mais C decorre diretamente da propriedade 1, tá? Então, aqui está a propriedade, vamos seguir, né? Então, o que a gente vai fazer mesmo? Né? Vamos demonstrar que A mais C igual a B mais C implica que A igual a B, ou seja, que eu posso cancelar o C com o C, né? É isso que nós vamos provar. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho que partir da hipótese, né? Essa é a hipótese, e chegar nesse resultado. Então, vamos lá, vamos partir do que está marcado ali. Então, vamos lá. Suponha que A mais C é igual a B mais C. Pela proposição 5, né? Como C é um número inteiro, existe o menos C. Tá certo? E pela propriedade 1, ou então pela primeira parte aqui, né? Eu posso somar a mesma quantidade dos dois lados. Tá certo? Então, ó, vou pegar essa igualdade aqui e somar o menos C tanto ao primeiro membro quanto ao segundo membro. Posso fazer isso porque eu posso utilizar a primeira implicação ou a propriedade 1. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Peguei o A mais C e acrescentei o menos C a ambos os membros, né? Igual a B mais C, né? E acrescentei o menos C a ambos os membros. Ó, isso decorre, né, ó, da propriedade 5 e propriedade 1. A propriedade 5 diz que existe o menos C e a propriedade 1 diz que eu posso somar ele nessa igualdade que eu supus inicialmente. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, continuando. Então, partindo daqui, ó. O que eu vou fazer agora? Bom, do jeito que está aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho que somar esses dois e depois somar com esse. Aqui também, ó, eu tenho que somar esses dois e depois com esse. Mas usando a propriedade associativa, tá certo? Eu posso mudar a ordem de resolução.
Em vez de somar o A com C, ó, eu posso somar esses dois, que esses dois vão ser o resultado. Mesma coisa aqui. E é isso que eu vou fazer. Ó. A propriedade associativa diz que somar esses dois com menos C é a mesma coisa que somar o C com menos C e depois com A. Assim como é a mesma coisa no segundo membro, que somar o C com menos C e depois com B. Tá certo? Aí, pela propriedade 5, ó, quando eu somo o número com o simétrico dele, o resultado é o neutro da adição, né? O resultado é, então, o neutro da adição. Então, vai ficar A mais 0 igual a B mais 0 pela propriedade 5. Perfeito? Ok? Novamente, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, entrem em contato. Use o e-mail, use o WhatsApp, use o SIGA, tá certo? E entre em contato, né? Se você quer uma resposta mais rápida do que a que eu posso dar, porque eu vou ver e só vou poder dar a resposta assim que eu tiver o tempinho, eu já respondo para vocês. Você pode abrir uma enquete, abrir um fórum, porque um outro colega pode lhe ajudar, tá certo? Tá? Ou, como eu disse antes, entre em contato com o monitor da nossa disciplina. Aí tá aqui, ó. Aí o que eu tenho? Pela propriedade 2, quando eu somo um número com um neutro, né? Ó, propriedade do elemento neutro, o resultado é o próprio número, né? Ó. Então, o que eu concluí? Né? Ó, eu concluí o seguinte, olha aqui. Eu concluí que se eu tiver A mais C igual a B mais C, isso implica, né? Ó, fiz todas as implicações necessárias para que no final eu obtivesse A igual a B. Perfeito? Né? Mas você vê, ó, que a gente só usou o que a gente viu até aqui, não usou nenhum conhecimento externo. E a ideia é essa, é usar o que está aqui. Mas, professor, eu sei determinado conhecimento, eu posso usar? Pode, desde que você prove que o que você está afirmando é verdadeiro. Se você provar que a sua ideia funciona, né, aí você pode usá-la sem nenhum problema. Tá certo? Agora, você não pode estar numa demonstração, aí você teve uma ideia, aí usa, tá, e deu certo. Tá, beleza, deu certo. Né? Mas você não provou que ela é verdadeira. Você primeiro precisa provar, né? Você sabe que é tudo direitinho, mas é assim que se constrói ciência, entendeu? Você colocando todos os pormenores para que não haja dúvida para ninguém. Tá certo? Para que você não seja questionado com o que você está fazendo. Tá ok? Né? Então, a ideia é sempre essa. Então, agora tem aqui uma outra definição, que é a definição de subtração, né? Não é todo o conjunto que tem subtração. Se a gente estivesse falando dos naturais, a gente sabe que lá não existe subtração. Por quê? Quer dizer, tem uma subtração, mas ela não funciona sempre. Aqui nos inteiros, não. A subtração funciona sempre. Então, a gente pode defini-la e bem definida. Né? A gente sabe que nos naturais, né, quando a gente vai subtrair um valor menor de um valor maior, a gente não consegue. Tá certo? Mas aqui nos inteiros, não. A gente pode subtrair à vontade, que não há problema, né? Ó. Aí, como é que a gente define a subtração aqui nos inteiros? A ideia é a seguinte. Sejam A e B inteiros quaisquer. Definimos o inteiro B menos A, ou seja, a subtração de B por A, e escrevemos B menos A por. Aí vai estar aqui, ó. B menos A é a mesma coisa que você pegar o B e somar com o simétrico do A. É isso que significa B menos A. Você pegar o B e somar com o simétrico do A. Porque é assim que você faz, olha só. É isso que você faz. Na verdade, né? Você tem assim, você tem 3 menos 2, né? Você sabe que isso é 1. Mas o que você fez na verdade? Você pegou o 3 e somou, segundo a definição, com o simétrico desse 2, aqui é simétrico de 2. Quer dizer, some o 3 com o simétrico de 2, né? Tá certo? Tá ok? Né? É isso. É isso que é a subtração, né? Você definindo dessa forma, tudo que você conhece de subtração vai funcionar direitinho. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora aos nossos exemplos. Tá certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Sejam A e B quaisquer. Prove que, ou mostre que, né? Que A mais B, se A mais B igual a zero, então B é menos A, ou A igual a menos B. Professor, isso é óbvio, professor.
A primeira coisa que você pensa é isso, né? Por quê? Porque foi dito para você o seguinte, né? Que você pode passar o B para cá, ó. Ah, olha como é óbvio. Ou então você pode passar o A para lá, né? Não é óbvio? Mas quem garante que essa história de passar para lá está correta? Não é? Tá certo? Onde que provaram que isso, para você, que isso funcionava? Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Ó. Você faz A mais B igual a zero, ó. No primeiro, ó, é como se você tivesse passado o A para o outro lado, né? Aí no segundo, ó, é como se você tivesse passado o B para o outro lado, né? Uma coisa ou a outra, tá certo? Mas como é que você prova que você pode fazer isso, né? Na verdade, você faz assim a vida toda sem pensar no que está por trás disso tudo. Tá certo? Como é que isso funciona realmente? Como é que a matemática descreve essa verdade, né? Porque é isso, né? Matemática, para o engenheiro, para o médico, né? O comerciante, né? O cara lá da taberna, ele só usa as propriedades. Ele não precisa provar que a propriedade vale, ele só quer saber que ela vale e ele usa. Tá certo? O que a gente está fazendo aqui é a construção dessas coisas. É mostrando para você exatamente como funciona, né? Tá certo? Eu estou mostrando aqui basicamente como curiosidade, exatamente. Mas o que eu quero mostrar são as demonstrações, a forma que você pensa para construir a demonstração. Isso você vai usar quando você for fazer os seus sistemas. Porque você precisa fazer escolhas, vai usar fórmulas, né, que você vai criar e você precisa saber se ela vai valer para todos os casos possíveis que aparecerem no sistema. Então, você precisa fazer essa prova, essa demonstração, para que não haja problema. Porque, às vezes, o cara fala assim, deu bug. Por quê? Porque o cara que fez lá no sistema colocou alguma coisa que não funcionava sempre. Como ele colocou algo que não funcionava sempre, quando apareceu a coisa onde não funcionava, aí apareceu o bug. Perfeito? Deu problema no sistema, o sistema não funcionou, o sistema travou, o sistema parou. Perfeito? Então, é por isso que você precisa aprender essas coisas, né? A gente está fazendo com matemática, mas de acordo com as premissas, com o conhecimento que você tem da coisa que você vai realizar, do projeto que você vai fazer, você também vai dar demonstrações. Aqui a gente está utilizando as premissas, os conhecimentos matemáticos para realizar a demonstração. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, a coisa que parece óbvia, né? Ó, A mais B igual a zero, então, B é menos A ou o A é menos B. Então, vamos ver como é que a gente chega no resultado, né? Ó. Então, a gente vai partir da hipótese, como sempre, né? Para demonstrar que a tese é verdadeira. Tá certo? Bom, como aqui tem ou, eu posso fazer uma coisa ou a outra, né? Então, eu vou começar demonstrando essa daqui. Tá certo? Aí depois a gente pensa na outra. Vamos lá. Demonstração. Então, tome dois elementos em Z quaisquer. Tá ok? Suponha A mais B igual a zero. Pela propriedade 5, existe menos A em C. E pela propriedade 1, temos, né? A propriedade 5 é da existência do simétrico, como a gente já sabe. E a propriedade 1 é que você pode acrescentar a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, que a igualdade permanece. E é isso que eu vou fazer, ó. Acrescentar menos A, ó, a os dois membros aqui da igualdade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A mais B mais menos A, tá certo? Igual a zero mais menos A. Perfeito? Bom, esse lado aqui já está ótimo, né? Aqui, o neutro somado com qualquer coisa é a qualquer coisa, né? Perfeito? No caso, menos A. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Perfeito? Usei a propriedade associativa. Não quero somar o A com B primeiro. Quero primeiro somar o B com menos A. Tá certo? Aí aqui, ó, eu vou usar, do mesmo jeito que eu não sei quem é o A e quem é o B, né? Também não sei quem é o B, quem é o menos A, é complicado fazer essa soma, não sei o que vai dar. Mas eu sei somar o menos A com o A. Então, ó, vou usar ó, a propriedade
acho que é a propriedade 3, que é a propriedade comutativa, que é A mais vou, isso aqui é a mesma coisa que menos A mais B, ó, propriedade comutativa. Tá certo? Propriedade comutativa. Tá ok? Ó? Dessa linha para essa, né? Ó, no parêntese, eu usei a propriedade comutativa. Né? O primeiro número mais o segundo é a mesma coisa que o segundo mais o primeiro. Propriedade comutativa da adição. Tá certo? Agora aqui, ó, de novo, eu vou usar a associativa, né? Porque o que eu quero mesmo é somar o A com o menos A mais B. Na verdade, aqui, ó, eu já podia ter colocado, em vez de ter colocado isso, né? Ó, eu já podia ter colocado o seguinte, A menos A. Por quê? Porque a gente sabe, pela definição de subtração, que isso é a mesma coisa que isso. Então, em vez de escrever dessa forma, eu já podia ter escrito dessa forma aqui direto, né? Tá certo? Que, como é o número somado com o simétrico, vai dar 0, que é menos A, e o neutro mais o B, o 0 mais B é o B, também é a outra propriedade, a propriedade do elemento neutro. E, opa, esqueci aqui o menos, né? Deixa eu só apagar para escrever. Então, olha só. Então, o B, né? 0 mais B é B, e do outro lado está o menos A. Conclusão, o B é igual a menos A. Tá certo? Precisa fazer a outra, o A igual a menos B? Se você quiser fazer para treinar, você faz, mas você pode simplesmente dizer assim, ó, mostrar que A é igual a menos B é feita de modo análogo. Pronto. Por que de modo análogo? Porque você vai fazer a mesma coisa. Você só vai mudar, em vez de somar menos A, vai somar menos B. Aí vai fazer tudo igualzinho. Perfeito? Não? Então é feito do mesmo jeito. Então você vai repetir a mesma coisa, aí você não precisa de uma demonstração. Você só faz dizer isso, né? A outra parte pode ser realizada da mesma forma, de modo análogo. Perfeito? Então, é assim que a gente faz a demonstração direitinho, né? Bem com critério, direitinho, tá certo? Então, eu vou apagar essa aqui que eu fiz, né? E vamos para a que está no slide, né? E vamos para a que consta aqui no slide, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí. Menos A mais B, menos A mais 0. Veja que no anterior eu somei aqui, ó, a direita dos dois membros, né? Tá certo? Agora eu estou somando à esquerda. Bom, não faz diferença, porque esse negócio é comutativo, então não faz diferença nenhuma, né? Então, vamos lá. Acho que aqui está até mais rápido dessa forma. Quer ver? Olha, eu vou ter aqui, ó. Desse lado, usa a propriedade do elemento neutro, como a gente havia feito, né? Ó, e vai dar o menos A. Desse lado, eu uso a propriedade associativa para juntar o menos A com o A e realizar essa operação primeiro. Perfeito? Aí, de novo, ó, a propriedade do simétrico, né? Ó, a propriedade 5 diz que o resultado disso é 0. Tá certo? E eu vou somar com o B. Não é? Ó, é 0 mais B igual a menos A. Aí 0 mais B é o B, que é o neutro com o B, é a propriedade do elemento neutro, e eu tenho que o B é igual a menos A. Perfeito? Então, provei a primeira parte, que é o B igual a menos A. Aí a segunda parte. Bom, para A igual a menos B, procedemos de modo análogo. Perfeito? Né? Qual é a mudança? A mudança, ó, é que em vez de você usar o menos A, você vai usar aqui o menos B. A única mudança é essa. Perfeito? Mas é feito exatamente da mesma forma. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Aí, na aula de hoje, eu já vou deixar um exercício, né? Que é para você treinar essas ideias, tá certo? Usando só o que nós temos aqui, você vai ter que resolver exercício. Você não vai usar nada diferente. Ah, pode usar diferente? Pode, desde que você prove que essa sua nova ideia funciona. Tá certo? Não há nenhum problema, tá certo? Então, vamos ver. O exemplo 2 agora. Seja A em Z, qualquer, mostre que menos 1 vezes A é menos A. E, de novo, vem aquela coisa, ó, mas, professor, isso é óbvio. Eu sei que quando eu estou multiplicando o positivo com o negativo, mais com menos é menos, né? Ó, e 1 vezes A é o A, então tem que dar menos A. Pois é, né? Isso aí está, como eu falei no início, está no seu sangue, você já sabe isso. Mas você algum dia provou que isso era verdade? Tá certo?
Não é? Porque você só usa, porque eles disseram que é assim. Mas você demonstrou, provou matematicamente que isso realmente funciona? É o que a gente vai fazer agora, tá certo? Apesar, como ele disse, são coisas que são que você acha que é óbvio porque você usa sempre. Mas não é tão óbvio assim porque você não provou que será verdade. Então, como é que pode ser óbvio algo que não foi provado? Tá certo? Então, vamos provar agora, né? É isso que a gente vai fazer agora. Mostrar que menos 1 vezes qualquer número inteiro é o simétrico dele, né? Porque é isso que está escrito aqui, ó. Quando você pegar menos 1 e multiplicar pelo número inteiro, o resultado é o simétrico do número. Perfeito? Né? O 1 é o neutro da multiplicação. Né? Então, o 1 leva o número nele mesmo. Já o menos 1, ó, ele leva o número no simétrico dele. Perfeito? Olha aí. Não é? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos provar que isso é verdade. Né? Então, tome um número inteiro qualquer. Olha aqui houve um pequeno equívoco, tá? Olha só. O professor esqueceu de escrever o qualquer até o fim, né? Mas eu vou ajeitar e quando eu for enviar o slide para você, tá certo? Já vai estar direitinho, tá ok? Então vamos lá. Então, olha aqui. Olha o que é que eu fiz, né? É melhor eu fazer, que acho que fica melhor. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero fazer menos 1 vezes A mais A. Eu quero saber quanto vai dar isso. Tá certo? Tá ok? Como eu não provei, assim, se eu descobrisse que isso fosse dar zero, aí já estaria provado que o menos 1 vezes A é o menos A, né? Se eu tivesse provado lá no início, na propriedade do simétrico, que o simétrico é único, né? Como eu não provei que o simétrico é único, né? Então, existe a possibilidade de existir outro. E aqui, ó, é justamente essa prova, provar que o simétrico existe e ele é único, né? Que ele existe, não. A gente já sabe que ele existe, você vai provar que ele é único, tá certo? Quer ver? Olha só. Aí eu vou ter menos 1 vezes A mais A. Isso aqui não é a mesma coisa que isso? Ó. Menos 1 vezes A. Aí, pela propriedade do neutro multiplicativo, o A é a mesma coisa. Ó. Esse A é a mesma coisa que 1 vezes A. Tá certo? Aí, usando a propriedade distributiva, mas só que retornando, né? Ó, isso aqui não é a mesma coisa que menos 1 mais A. Mais A não, né? Mais A, aí ficou complicado, mais A, né? Menos 1 mais 1 vezes A, aqui, ó. Eu tenho esse número e esse número aqui, ó, dois números diferentes, e o A está multiplicando ele, né? Então, isso aqui é o resultado da distributividade, né? Ó. Então, eu posso pegar menos 1 mais 1 vezes A. Ó. Se você usar aqui, ó, a propriedade distributiva, vai ficar o A vezes 1 e o A vezes menos 1 e vai dar esse, tudo certinho. Aí você vai dizer, professor, lá na propriedade tá assim, ó. Quem garante que isso vai ser verdade? O que garante é o seguinte, é que é comutativo. Então, isso é a mesma coisa que B mais C, o produto é comutativo, né? Isso aqui é igual a isso, né? Que ainda continua igual a B mais a C. Tá certo? Ou, se você preferir, pela comutatividade, ó, BA mais CA, porque esse também é comutativo, esse também é comutativo. É como se o B estivesse multiplicando A e o C estivesse multiplicando A, mas eu usei a comutatividade aqui, né? Tá certo? Então, foi apenas isso que ocorreu. Tá? Então, vamos prosseguir, né? Então, tá. Agora, menos 1, nós sabemos que é o simétrico do 1. Então, menos 1 mais 1 é 0, vezes o A. E nós provamos que A vezes 0 é igual a 0. Ah, mas não é a mesma coisa, mas esse negócio é comutativo, né? Então, isso aqui é 0 vezes A. Então, isso aqui é igual a 0 também. Perfeito? Ou você podia ter feito. Então, isso aqui, ó, pela comutatividade, isso é A vezes 0, que é igual a 0. Mas não precisa, assim, tanto detalhe, né? A gente já podia concluir direto aí, porque já faria parte, né? Tá certo? Então, nós concluímos o seguinte, ó. Nós concluímos que menos 1 vezes A mais o A
é igual a zero. Aí é como eu lhe disse, ó, isso aqui já provaria que isso aqui só pode ser o menos A se eu tivesse mostrado a unicidade do simétrico, né? Cada número só tem um simétrico, mas eu não provei isso, então eu vou continuar, tá certo? Então vamos lá. Agora olha só. Pela propriedade do simétrico, eu posso somar menos A ambos os membros, né? Ó, aí vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes A mais A, mais menos A é igual a zero mais menos A. Perfeito? Tá ok? Ó? Tá. Desse lado aqui, ó, já vejo direto o resultado. É menos A. É o neutro com menos A, somado com menos A dá um menos A. Tá certo? Ó, não esqueça que eu podia ter feito assim também, ó. 0 menos A igual a A. Também dá na mesma, né? Ou dá o A. Me perdoe aqui, ó. Dá menos A. Dá menos A. Poderia ter feito isso também, mas não vamos para esse lado aí. 0 mais menos A é o menos A, porque o neutro com qualquer valor é o próprio valor. Tá certo? Agora aqui, vou usar a propriedade associativa, né? Ó, vou fazer menos 1 vezes A mais esse A mais esse menos A. Podia até colocar menos A direto aqui, né? Já vai, né? Porque mais menos A é a mesma coisa que menos A, né? Tá certo? Aí a gente sabe que isso aqui é zero, então menos 1 vezes A pela propriedade do simétrico aqui vai dar zero, e esse aqui é menos A. Pela propriedade do elemento neutro, menos 1 vezes A é igual a menos A. E você provou, agora sim, está provado, que menos 1 multiplicado por A dá o menos A. Ou seja, que quando você multiplica menos 1 por A, o resultado é o simétrico do A. Ou o oposto, né? Ou o inverso aditivo, né? Tanto faz, né? Então, quando você pega o 1 e multiplica pelo A, o resultado é o próprio A. Mas quando você pega menos 1 e multiplica pelo A, o resultado é o simétrico do A, ou o oposto de A, que é a mesma coisa. Tá certo? Mas eu acho que aqui as ideias são bastante simples, né, de entender. Acho que você não vai ter nenhuma dificuldade, mas se tiver, não esqueça, entre em contato. Aí tá aí, ó, o que a gente já havia feito, né? Ó. Menos 1 vezes A mais A, né? Ó. Aí menos 1 vezes A, aí esse A é 1 vezes A, eu coloco A em evidência aqui, né? Ó. A gente fala que é colocar em evidência, mas na verdade estou usando a propriedade distributiva, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Menos 1 mais 1 é o 1 somado com o simétrico dele, então isso é o elemento neutro. Tá certo? Da adição. E o elemento neutro da adição vezes o A é zero, né? É ele próprio, né? O elemento neutro. Perfeito? Ok? Que a gente já provou isso, tá certo? Aí vamos lá. Repetindo, menos 1 vezes A mais A é igual a zero. Aí eu vou somar o simétrico do A ambos os membros, né? Porque eu posso fazer isso pela propriedade 1, tá ok? Eu não estou mais nem escrevendo, né? Mas eu estou falando para você lembrar. Porque apesar de você não precisar escrever, agora, né? Que a gente já está usando sempre, já está bem familiarizado, né? Você está usando a propriedade, então está tudo direitinho, né? Por quê? Porque quando a pessoa for ler, né? Quando você for construir, né, o seu projeto, você vai dar todas as premissas que você vai usar, todos os teoremas, todos os axiomas direitinho. Então, quando o cara for fazer, então ele já sabe que está tudo sedimentado pelo que você colocou antes. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ó, menos 1 vezes A mais A é igual a mais menos A, 0 mais menos A. Como eu disse, somei os simétricos a ambos os membros. Aí ficou assim, ó. Agora eu usei aqui a propriedade associativa desse lado e desse outro lado eu só fiz somar o neutro com o menos A. Então, dá o menos A por se tratar do neutro, né? Esse aqui, ó, dá o neutro também, né? Aí eu tenho menos 1 vezes A mais o neutro, então isso dá menos 1 vezes A. E no segundo membro já tinha dado menos A. Então, a gente provou aí, né, ó, que o menos A vezes 1 realmente é o menos A. Tá ok? Então, por hoje, amigos, é isso. Aí aqui eu deixei aqui no final um pequeno exercício para vocês treinarem e tal. E tentem fazer, me perguntem. Alguns aqui são bem simples, né? Por exemplo, esse aqui, ó.
esse aqui. Quanto é que vai dar o menos A ao quadrado, né? Você provar que vai dar ao quadrado. Aí isso aqui não é a mesma coisa que menos A vezes menos A. Aí você já provou aqui, ó. Olha o que você já provou aqui na letra D. Que menos A vezes menos B dá AB. Então, isso aqui vai dar, ó, A vezes A. Mas A vezes A é o A ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Então, é isso que você vai fazer o tempo todo. Aqui, colegas, ó, eu cometi um pequeno equívoco. Aqui é menos A ao cubo, mas eu vou consertar, tá certo? E quando eu enviar o slide, ele já vai estar consertadinho para você não se equivocar e nem errar, né? Então, a gente encerra aqui e nos encontramos na próxima aula, tá? Até lá, a todos.